E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Escapecast. E hoje é o último episódio da temporada, final da temporada. Tô aqui eu, Jota, e com o Tony a gente vai falar algo bem especial. A gente preparou um episódio com carinho, que espero que seja divertido, assim como sair uma sala com 5 segundos até o final do programa. E no episódio de hoje a gente não vai resolver um enigma. A gente vai desvendar 5 curiosidades que talvez nem todos os jogadores saibam sobre o mundo dos escapes. Vai ter história maluca, a gente vai falar da parte dos famosos, que ainda a gente tem que descobrir por que eles se interessaram tanto por escape, mas eles simplesmente apareceram. Bastidores do que a gente fez pra TV, a gente fez alguns especiais aí de TV que a gente vai contar um pouquinho como é que era por trás. E até um pouquinho da nossa vida pessoal aqui. Vou dizer que tem uma curiosidade grande aqui do meu lado sobre a parte pessoal. Então respira fundo, aguenta aí, porque agora a gente vai contar as 5 curiosidades que quase ninguém te contou sobre escape rooms. Bom, e a primeira curiosidade é um pouco de onde vieram os escapes, né? Eu acho que a gente chegou a conversar de alguma maneira no episódios anteriores, né? Desse, desse crescimento, desse interesse, mas, né? Acho que esse episódio a gente queria matar um pouquinho dessa curiosidade, né? De onde eles vieram. E vamos lá, na parte do escape físico, né? Eu acho que o primeiro escape físico que se tem notícia é, tem, tem duas histórias, né, na verdade. Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos e tem outras histórias no Japão, que deram origem aos escapes, né? No final das contas. A dos Estados Unidos, que eu vou contar, é muito relacionada à Califórnia. Dizem aí que teve um escape que ninguém sabe ao certo, não tem muita gravação, não tem muita informação, comentários ou pessoas, mas chamava Original Peace. Ele foi feito no Vale do Silício e com próprios funcionários de lá. A temática era Agatha Christie e acabou servindo de inspiração para pessoas virem, abrirem e pensarem nesse conceito, né, de jogo onde você começa, tem uma sala fechada, você precisa resolver os enigmas e conseguir sair da sala em 60 minutos. Então, assim, é o primeiro que se tem ideia, mas ainda é uma história meio bem misteriosa, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão descobrir que se fala muito pouco, mas todo mundo faz essa referência aí do que foi um dos primeiros escape físicos. E a outra história é quando a gente vai para o Japão, é um escape, na verdade, digital, né? Chamado Crimson Room. Ele foi lançado em 2004, né, por Toshimitsu Takagi, e ele foi um escape digital relativamente simples. Ele utilizava é, Flash, né, e pronto. Então, é, então, o segundo foi um escape do Japão chamado Crimson Room, né? Ele foi lançado em 2004. Ele foi feito por Toshimitsu Takagi e era um jogo em flash, onde você acordava trancado no quarto, meio vermelho, e precisava encontrar algumas coisas para sair. Ele foi um jogo onde a gente fala que é escape room, sair de fato do quarto e tudo. Ele acabou inspirando os criadores da uma das franquias de escape que existe mundiais, que é a Scrap, que começou em 2007. E aí eles começaram a criar o escape físico realmente. E a Scrap, quando a gente estava próximo, mais próximo do mundo, eles, e continuam sendo hoje, né, os maiores que tem no setor, né, eles são gigantescos no Japão, tem mais de 100 localidades lá, então realmente eles são um fenômeno, né, mas é super interessante essas duas histórias, mais ou menos na mesma época, né, o Crimson foi 2004, esse o jogo aí que se diz feito na Califórnia, se não me engano, em 2005. Então foi muito próximo, né, essa origem.
Mas uma coisa que eu e o Tony a gente sempre comentou, né, que na verdade tem muita. Esses eram o estilo já bem definido, né? Você tá dentro da sala, você acha os enigmas, você tem uma chave, você sai cadeado. Então acho que tem um estilo mais definido, mas a gente sabe que tem esses jogos como Monkey Island, que é acho que década de 90, 1990, se não me engano, The Dig. Quem já tem mais idade já jogou provavelmente esses jogos aí, que eram muito antigos e tinham esse mesmo conceito de desvendar enigmas, desvendar algo aí para conseguir ir avançando no jogo, né? Então acho que é difícil falar da origem exata, mas tem muita inspiração ao redor dessas aventuras solo e realmente os reais, os oficiais aí surgiram no final dos 2000. E não só a gente, a gente falou bastante, né, dos escapes digitais, tanto esse daqui do Crimson Room, que é um escape de em Flash, entrando no site, você consegue jogar ele, e dos escapes físicos, né, onde teve as salas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Mas a gente tem outro tipo de escapes também, né? Então a gente tem escapes, por exemplo, em livro, né? Onde eram aqueles antigos livros onde você, caso você queira seguir por esse caminho, vá para a página tal, caso você queira fazer outra ação, vá para outra página. Então tem esses modelos de escapes também. Tem escape de tabuleiro também, onde você compra jogos de tabuleiro e um deles é um escape também, né? Então, tem outros tipos de escapes também. E agora o nosso Escape Cache também. Eu, sendo bem sincero, Tony, o de tabuleiro eu ainda não gostei. Eu joguei um, mas eu achei ele meio. Não sei porque, não tem um dinamismo, não tem uma história. É interessante o efeito. É até triste, né, que aquele jogo que você joga só uma vez, como todo escape. Então você compra um jogo né, você não vai poder jogar de novo. É melhor se passar pros amigos. Mas eu não sei, não gostei. E olha que eu peguei, joguei um. Eu não vou falar o nome, porque como eu tô falando mal, mas é uns que era mais jogados, mais famosos desse estilo. Mas não sei. Eu vou continuar jogando até achar um interessante, e aí eu posso recomendar pro pessoal também. É, Mas não tem muito jeito, né? Escape Room, a gente, como jogador e também como a gente já teve um escape, eu acho que nada vai superar o bom, e eu não sei se velho, mas o novo, ou no intermediário, escape de sala física mesmo. Acho que é, esse é o é. que mais chama a atenção, o que mais cativa, independente do livro, do computador, do celular, o que for. Acho que nada vai superar quando a gente está com os nossos amigos, a nossa família, dentro de uma sala, sentindo com todos os sentidos a mil e tentando sair da sala. Acho que esse realmente nada vai superar isso tão cedo. Agora a gente vai falar um pouco dos escapes que a gente fez um pouco diferentes, né? Que não são exatamente o escape que a gente fez no nosso escape. A gente fez um escape, um dos primeiros escape que a gente fez televisionado é o da Fazenda. E aí a gente começa com a história do Gabriel, que ele acabou vindo jogar lá no Escape. E, 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 e eu lembro que, cara, foi um negócio. A gente, na época, né, a gente já tinha já bastante. Não sei, acho que pelo menos uns 6 meses já tava bem. E a gente já tinha tanta parte, tipo, né? Tem o corporativo, a galera quer jogar pela empresa, pra evento, tudo isso, mas o Gabriel, que ele era um dos diretores lá da Record da Fazenda, ele jogou e eu acho que tinha alguma intenção ali, mas depois ele pediu pra. Ele jogou durante um dia da semana, depois pediu pra entrar em contato com a gente, tal, isso aquilo. E aí falou assim, pô, gostei disso aquilo, eu queria ver se vocês fizeram uma coisa pra Fazenda. Conseguem vir aqui conversar no sábado? A gente, beleza, vamos, né? Então, aí Detalhe, chegou sábado. Diga. detalhe, a gente não sabia quem ele era, né? Quando ele Não, foi jogar. tipo, né, também, e aí chega lá no sábado, não, podemos, tal, seu horário, tal,
busco vocês, a gente pensou, não, beleza, busco vocês, a gente deve ir ali no algum algum lugar da Record ali, algum lugar de gravação que tem aqui em São Paulo, tal. De repente pega o carro, isso aquilo, quando a gente tá indo pra Itu. A gente foi pra fazenda em si, porque o cara tava lá, tava trabalhando lá e levou a gente direto pra lá no sábado pra bater um papo pra ver se dava pra fazer um escape lá dentro, em algum dos eventos que eles têm dentro do reality, né? Isso foi super legal, né, ele deu a gente deu uma volta, né, aonde seria porque ele queria falar pra gente: "Pô, o que que vocês conseguem fazer com isso?". E só que o "com isso" dele era, assim, o espaço da fazenda, que era um espaço para os nossos padrões gigante, e de repente eu falei: "Ah, assim, eh, a gente viu que vocês usam lá algumas coisas pra fazer alguns efeitos especiais, e isso daqui também". Aí ele abre um galpão gigante, assim, com um monte de fantasia, de peças disso, marcenaria e um monte de coisa. Aí eu falei: "Vixe, acho que dá pra fazer muita coisa". Cara, é porque a mágica da TV, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente percebeu nesse projeto é que a TV tem isso, né? A TV fazer o que a gente chama de prop aqui, é um negócio da TV existe sei lá quanto tempo já de você ter, né, algo gravado que parece que fez o efeito X, mas, cara, puxou uma cordinha de um lado, alguma coisa, o negócio é menor do que parece, maior do que parece. É tudo isso. Daí, tipo, né, os efeitos, né, nem Efeitos sempre especiais. especiais, mas é isso, tipo, existe há muito, muito tempo. Então, para eles isso é muito fácil, o que ajudou bastante, né? Porque a gente conseguia soltar um pouco mais a criatividade nos elementos do que eles precisavam fazer durante o jogo e talvez ficar menos fixo em o que precisava exatamente da sala, ter cada um dos elementos para funcionar os props, né? E a gente tem, algumas diferenças, né, quanto a fazer um escape, por exemplo, pra TV ou para o mundo corporativo ou o que for, do que com o nosso dia a dia dentro do escape, né. Uma das coisas que a gente quebra muito a cabeça, a gente toma todo o cuidado que a gente faz para as nossas salas, é a questão da repetição e a questão dele ser alguma coisa que ele possa ser que ele possa ser substituído caso quebre, caso um grupo faça alguma coisa, a gente precisa em menos de 15 minutos, 30 minutos, né, dependendo da sala, a gente tem que fazer com que a manutenção da sala seja feita nesse tempo. Mas nesses casos, quando a gente faz ou um evento corporativo em um dia ou para TV, ele várias vezes é uso único, né. Eh por exemplo, a gente fez a questão do bloco de gelo, né, então se vocês quiserem, vocês conseguem procurar aí no YouTube o episódio que a gente fez lá da fazenda, vocês vão ver que em uma parte do jogo, uma parte do episódio, eles vão lá, eles precisam, literalmente enxugar gelo. Então eles fizeram um blocão gigante de gelo que lá dentro tinha uma pista, na verdade, a resolução de um dos enigmas, eles tinham que pensar um jeito de enxugar gelo, onde que numa sala normal isso seria totalmente inviável, porque a gente nem ia ter blocos e blocos de Não, gelo não, ninguém pra faria. A molhadeira que faz, entendeu? Tem outros aspectos também que viram uma bagunça. Tipo assim, cara, molhar papel e aí o papel tinha uma outra coisa, tinha dica, cara. Tipo, chance de a gente colocar gelo numa sala. Mas o que soltou essa parte da criatividade que o Tony falou, soltou a criatividade e, tipo, poxa, vamos fazer agora uma coisa com. Vai falar assim uma coisa. Porque a gente até discutiu com o pessoal: olha, isso aqui vai ser uma coisa bem legal pra TV, né? Porque você consegue colocar o bloco de gelo muito grande, você vê que tem alguma coisa lá dentro, você não consegue saber o que é. É legal visualmente, para eles é óbvio que eles precisam fazer, eles precisam chegar no negócio que tem ali no meio. Então, apesar de serem muito diferentes do que os enigmas padrões de um escape, quando a gente foi bolando, parecia óbvio e tipo, vai dar certo, né? E tem esse elemento do vai dar certo, né? Que ele tinha que dar certo. Né? A gente falou, tipo, quando a gente faz um escape, a gente testava pelo menos uns 30 dias aí com diversos jogadores, diversos estilos, tal, isso aquilo lá é o seguinte, a gente é um elemento específico, é um jogo específico, para falar de que a gente testou uma vez com a produção um pouco antes do jogo em si, então tinha uma galera que não sabia, a gente colocou essa galera da produção que não sabia fazer para testar, mas assim, o jogo ele aconteceu na Fazenda, a Fazenda
era tempo real, 24 horas por dia, assim como Big Brother. Então o que a gente conseguiu é que por o tempo de setup do jogo e deles jogarem foi algo como 3 horas. Então em 3 horas a gente teve que tira eles do local, eles ficam num local onde a gente podia entrar lá no estábulo, desculpa, o jogo a gente fez no estábulo. Então eles tiraram, voltaram para a sede da fazenda, a gente ficou lá, aí lá no estábulo a gente foi lá e fez um primeiro setup em meia hora, que aí a equipe de produção foi lá, testou, jogou, fez pro jogo, seguiu junto com eles, tal, isso aquilo, lá, resetou o jogo, trocou elemento, que talvez ficaria melhor assim, assado, fez algumas trocas e foi para rodar. Então foi bem emocionante, né? E falando um pouco de diferenças, né, o que a gente estava comentando, um pouco era uma questão de perfil também, né. Enquanto a gente faz um escape nas nossas salas, onde o perfil tem que ser muito amplo, então a gente vai pegar desde pessoas que nunca jogaram escape, desde pessoas que adoram todos os tipos de jogos, né, seja de tabuleiros, estão acostumados a jogar jogos, o próprio escape virtual e outras coisas, e a gente tem pessoas intermediárias e tudo, lá a gente tinha um público específico, era exatamente aqueles participantes, a gente tinha o perfil de todos, mas tinha que ser um jogo, então foi um jogo feito para cada um deles, para eles, né. Inclusive teve o outro que a gente acabou fazendo que era assim, o Power Couple, onde a gente teve que fazer vários os mesmos escapes, só que para cada casal. Então, a gente fez enigmas muito próximos, só que fazendo a diferença para cada casal. Então, assim, nesse caso de escape de TV, várias vezes a gente tinha que fazer especificamente do jeito para aquele público. E como o Jota comentou, a gente tinha que ter a certeza, no caso da Fazenda, que eles iriam conseguir sair ou chegar no nível, porque precisa da questão da magia da TV, né. Se fosse alguma coisa muito difícil que eles ficassem emperrado logo no começo, e não conseguissem, também ia ficar muito chato. Então pelo menos dá aquele suspense deles ou eles conseguiram sair ou quase conseguiram sair. E isso também foi algo bem desafiador, considerando que a gente não teve período de teste, né. E eu acho, pra mim, uma das coisas mais memoráveis é que a gente já fazia isso fazia um tempo, né? Já com Skip. Então a gente já tava. A gente já tinha muito conforto no modelo de como funcionavam os jogos, de como é que a gente guiava, tudo isso. Por mais que fosse só uma vez, a gente tinha feito o teste, tinha funcionado bem. Na hora do jogo, como é que funciona? O jogo é ao vivo, ah, era uma tremenda uma estrutura por trás dessa parte de gravação. Você entrar numa sala que parecia aquelas salas da NASA com diversas TVs, tal, isso aquilo, várias pessoas controlando de câmera, tal, isso aquilo. E aí qual que era? Durante o jogo, o diretor ficava lá, ele ficava fazendo uma coordenação geral, mas eu centralizava muitos aspectos de coordenação do jogo e dica, timing, tá indo bem, não, faz isso, sei lá. A gente tinha discutido algumas coisas e, tipo, eu que tava centralizando. Eu lembro que durante esse ponto que o Tony falou da parte do emperrar, né? Durante o jogo teve uma hora que eles deram uma travada. E a galera fala assim, solta a dica. Eu falei assim, não. Eu falei assim, não, não, segura. Já fez isso. Existe um timing entre o jogador tá travado na dica que ele tá ainda tentando fazer. A partir de um certo momento, você fica muito bravo com aquilo e você desiste e joga fora. Aí passou o sentimento ruim, aí virou um sentimento ruim. Mas enquanto você tá compenetrado naquilo e quando você tá quase descobrindo, quando você passa aqueles 5 minutos, todo mundo ali discutindo, não, 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 vamos lá, de repente a galera acha a solução, isso tem um elemento de tipo vibracional, a galera grita, tal, isso aquilo, falou assim, cara, segura. Eles estão indo, eles vão chegar. Segura. E eu lembro que, cara, demorou uns bons 6 minutos no negócio que todo mundo falou assim, cara, porra, mas é simples. Eu falei assim, não, calma, segura. Porque eles estão chegando. E foi muito bom, porque eu lembro que ali depois o pessoal falou assim, cara, tipo, boa, foi bem. Porque essa captação, tipo, se eu pensar na TV, né? É, é importante, é óbvio, tipo, os elementos visuais, tudo isso, mas a vibração da galera lá, eles jogando junto, um batendo a mão do outro quando acertou, essa vibração tal, que é legal, que a gente que tá por trás das câmeras, a gente vê até mais do que os jogadores às vezes percebem lá dentro,
É um negócio legal. Então é um negócio que depois, para edição, para televisionar, fica super é super interessante essa vibração da galera fazendo algo junto. Então eu lembro disso e eu lembro que como naquela hora, tipo, parecia que do monte daquela galera, tudo experiente de TV, tá só aquilo, eu que era a pessoa confortável em falar segura que tá tudo bem, eu sei exatamente o que eles estão passando, estão sentindo e vai dar certo. Eu acho que é essa sensação de conseguir ser, da questão de ser desafiado, você conseguir cumprir e responder ela, digamos, à altura, né. E a emoção verdadeira não tem como dar um fake, né, você realmente vibra quando você assim, todo mundo que já jogou um escape, quando consegue chegar lá no final e sair da sala, aquela emoção é uma sensação única, e acho que isso é mostrado na TV é muito mais, eles conseguem fazer uma edição muito mais vibrante do que se a gente tivesse dado dicas, né. É verdade. Eu acho muito sobre isso, né? Sobre conseguir mostrar as emoções verdadeiras de um escape. E o próximo tópico, curiosidade, é sobre os famosos no escape. Então, Tony, cara, a gente teve muito famoso no escape. Eu acho que isso foi uma coisa peculiar. Eu queria um pouquinho da sua visão sobre essa sensação, essa quantidade de famosos versus pessoas e famosos versus pessoas do dia a dia ali no escape. Assim, a gente teve vários famosos que passaram dentro do escape, mas por alguma coincidência ou por algum motivo, a grande maioria que eu consigo lembrar, são todos da área de comédia. Ou são comediantes, ou pessoas que fizeram sketches, ou trabalhavam com a comédia. Isso é alguma coisa bem diferente, assim. A gente, pelo menos, eu não es a gente não esperava esse público tão focado assim. Então, e vamos lá, a gente estava 10 anos atrás, tudo bem, já existia tudo essa parte de mídias sociais, de você ter os influenciadores, de você, né, é natural você ter uma estratégia de trazer um influenciador para aumentar a popularidade do seu escape, as pessoas conhecerem e jogarem porque outra pessoa jogou. Isso daí, num, lá atrás, talvez fosse menos do que é óbvio hoje, hoje é super óbvio, mas, mas o que eu achei muito engraçado é que foi muito orgânico. Realmente uma proporção relevante de pessoas famosas e comediantes no dia a dia ali que acabavam indo, que acabava vindo para uma maneira natural ali de jogar escape, né? Como o Tony falou, por algum motivo, o Pursuit de Comediantes era do gosto deles jogar escape, e eu ainda um dia quero entender isso com mais detalhes. Um dia a gente chama o Rominho, ou mesmo o Porchat para ver aqui e falar assim, cara, por que vocês gostavam tanto de escape? Tipo, ou gostam ainda, né? Isso é meio engraçado, né, porque como o Jota comentou, de fato, a gente mesmo fez diversas estratégias onde a gente chamou influenciadores para vir jogar, a gente fez desde a inauguração, e toda vez que a gente abria uma sala nova, beleza, a gente chamava alguns influenciadores para ele fazer a divulgação em tudo. Mas várias vezes a gente recebia um uma reserva, às vezes pelo nosso próprio site, e de repente quando chegava a gente: "Nossa", vinha alguém aí que eu falei: "Nossa, é ele mesmo?" Ou às vezes acabou, ligando pra gente e tudo. No caso, acho que o Jota que atendeu a ligação tem a história aí do Porchat. Não, que foi isso, né? A gente tinha um mês de abertura do escape, né? Quando a gente contou lá no primeiro episódio, eu acho que todo mundo ali, tipo, todo mundo, né? Tipo, Fu- o Fucativa, que eu ainda destaco, que pra mim foi o primeiro que veio, até porque mês experimental, mas eles já estavam uns 2 meses já rodando. Mas aí o 60, Puzzle. esque- o Puzzle e a gente, os três abriram com um mês de diferença ali. Então, estava esse furor.
do Escape. Mas era um sábado, o Tony e o Danilo estavam, acho que na sala, vendo um jogo e fazendo debriefing, e eu atendi o telefone e a pessoa, não, ó, eu sou o produtor do Fábio Porchat, não lembro mais o nome dele, olha só. Né, vocês têm algum horário amanhã, tal, isso, aquilo, como é que tá a agenda, isso, aquilo, ó, não, beleza, fechou tal horário. Não, é que também tô ligando porque, poxa, ele tá querendo ir com a família e amigos, assim, então não é um negócio, ou seja, é pessoal, né, vamos dizer assim, tudo bem, falar pessoal, PJ, isso aqui, não é que não é que tem PJ, né, no famoso, mas não é aquele, que eu falei com vocês, não era que, poxa, teve uma assessoria de imprensa que entrou, isso, aquilo, a gente faz uma troca, uma publi, nada. Ele queria jogar, porque ele gosta de jogar o Escape. E tá com a família e tal, então, poxa, seria legal se, né, não tivesse muita gente antes ou depois, porque, puta, fica aquela bagunça ali na sala, tal, isso, aquilo, e aí, cara, né, como vai estar com a família, tal, o negócio pode ser chato. Falei assim, não, 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 a gente tá tranquilo, tal, dá uma travada no horário depois, e a gente consegue ajustar para não ficar o negócio, não virar tumulto, né, porque na época, cara, o Porsche já tava estourado já, né? E, nossa, faz 10 anos, ele também tá ficando velho, diga-se de passagem. A atividade É, continua, né? pois é. E lembro que, tipo, depois desse Danilo Putori falou assim, cara, eu acho que o Porchat vem amanhã jogar. Então, ele foi meio, tipo, chocante, assim, e foi interessante, né? Tipo, como esse negócio tinha pego, né, as pessoas que gostavam de jogar. Tanto que, assim, quando o Jota comentou, o Porchat, assim, o Porchat, né? Então, aquele mesmo lá, do Porta dos Fundos e tudo, esse mesmo. Eu falei, ele tá vindo. E foi até engraçado, né? Que foi exatamente com o Porchat também, que deu uma super coincidência, que quando ele veio jogar, e assim, como o Jota comentou, o produtor dele pediu para, de uma certa forma, ser alguma coisa mais. É, Privada, né? alguma coisa mais privada, alguma coisa sem chamar muita atenção, então tava lá toda a equipe, né, sabendo que o Porchat ia vir, mas assim, não, então a gente, nada de fazer furor, nada de tietar, vamos tentar segurar as pontas, né. Só que no mesmo dia, assim, por coincidência, uma turma antes, veio uma senhora falando que ela estava lá porque ela tinha lido um artigo do Porchat falando sobre escape. E ela estava lá e estava falando. E exatamente no momento que ela estava conversando isso com a gente lá Eu na acho que tava recepção. falando sobre jogos, tá? Se eu não me engano. Era a época que ele É ficou verdade. colunizado. E ele falava sobre jogos de tabuleiro, sobre escape, e tinha saído no dia, no domingo tinha saído essa coluna dele. Aí ela estava falando isso pra gente. Exatamente, ela falando quase no momento, assim, parecia coisa de filme, que ela falou: eu Virou li Juice, né? o Ela falou artigo 3 vezes. do Porchat, adivinha quem foi que apareceu atrás dela, basicamente, na Foi hora. isso. Ela virou as costas, ela, tipo assim, aquela cena, como que eu tô falando de você? É bem isso. Isso foi super divertido. Mas assim, no final ele fez o jogo, adorou. Ele fez questão de pagar e a gente falando e a gente tentando fazer questão de que não, cara, não precisa não, Tira faz o fotinho e seguinte, tal, isso aqui. É. só tira a foto aqui com a gente e assim, e depois ele mesmo postou a foto, né. Eh, Foi verdade. ele mesmo postou a foto e eu vou ser bem sincero, foi um foi uma das coisas que mais levou Não, a gente outros ficou um mês com jogadores pra demanda. lá. Não, a gente ficou um mês com demanda estourada por isso. E, tipo, e era engraçado que as pessoas falaram assim: aqui que veio o Porchat, cadê a foto do Porchat na parede? E aí, tipo, né, se você tirar a foto com a foto do Porchat na parede, né? E E a fotinha é uma fatia de pequena, né. fotinha pequena, né? E outra coisa, tinha equipe também que foi lá e falou: eu vi o Porchat aqui e tal". "Tá, mas vocês sabem o que que é o skip, o que que vocês vêm fazer aqui?". "Não, não sei, Não, só sei que o Porchat vem". exato, exato, mas tudo bem. Então, falando, 10 anos atrás já existia um poder gigantesco dos influenciadores, né? E, e para mim também uma coisa que ficou na época eu lembro do Davi, cuidava do nosso marketing, falava assim, Jota,
não vai lá, não tieta. De jeito nenhum, não fica tietando. Eu não aguentei, claro que eu tirei uma foto com o Porchat, e eu tirava foto com todos os famosos que tinha lá, que vinha. Então, tipo, eu lembro os irmãos Logo, que eram os famosos das Havaianas de pau que foram lá, cara, tirei foto com eles. Hominho Braga, cara, todos famosos que tinha lá, eu tinha foto. Então, se ficasse mais alguns anos no Escape, ia aparecer aqueles restaurantes que, tipo, tem o dono e tem a foto do famoso junto, assim, que tem uma parede inteira com isso. Cara, daria pra fazer. Até no meu Insta, até hoje, um monte de foto de famoso que foi no Escape, que ia dar aquela tietagem de padrão de restaurante. Ia ter o lado dos ganhadores, o lado dos perdedores e um lado das O fotos Jota com e as fotos. moldura, Jota e né? sua Com foto. moldura dos famosos com J que passaram. Bom, e mais uma curiosidade também foi que o Escape também trouxe alguns momentos especiais na vida de muita gente, inclusive do Jota, né? Cara, a gente, eu acho que no nosso a gente não chegou a ter pedido de casamento. Eu acho que a gente teve outras coisas, eu lembro. Pedido de namoro, tive algumas coisas desse tipo. Presente de aniversário, entre famosos, também, uma outra história. É, mas eu pedi minha esposa em casamento no Escape lá de Gramado. Isso foi recente, né? Acho que fazem já 5 anos. E o tempo passa cada vez mais rápido. E, e foi engraçado porque, né, primeiro que, né, a gente já se conhecia, ela sabia dessa minha, né, já sabia da história do Escape. Eu acho que assim, qualquer pessoa que eu converso depois de meia hora já sabe de quanto eu gosto da minha paixão por isso, e começa a virar um assunto normal. E é um negócio que, cara, significa tanto pra mim que eu sabia que era muito eu e ia ser muito autêntico fazê-lo. E a situação foi engraçada, porque ela é do Sul, né? E a gente foi entre Natal e o Ano Novo pra lá. E para quem já foi lá, ela é de uma região próxima a Gramado, mas a gente estava indo para Gramado, a gente chegou no aeroporto de Porto Alegre, você vai até lá Gramado e é uma hora e meia de serra, tal, isso, aquilo. E ela dirige bem. E na época eu falei assim: eu tô meio cansado, tem como você dirigir? Ela, tudo bem, normalmente eu acredito, mas ela, tudo bem. Por quê? Porque eu precisava arranjar os detalhes com o cara, dono do Escape de lá, pra gente, né, fechar como é que ia ser e tal, sei lá, e ela dirigindo. Cara, foi uma chuva horrível, torrencial. Ela ficou puta de ter ficado dirigindo lá, isso, aquilo, com o Sacanagem, já. negócio. Jogou ela na fogueira, assim. Mas, porra, eu tinha que fechar com o detalhe com o cara, tipo, né, tipo, horário, como é que ia fazer, como é que ia fazer com a... Porque, cara, a gente teve que pensar como é que ia fazer com a aliança, passar aliança, pra ficar com ele depois que ele ia fazer, porque o que que a gente fez, né? A gente jogou um jogo normal dele, e entre eu e ele, a gente bolou um jogo ali, que eu tinha feito algumas ideias, depois complementou, a gente fez um joguinho ali de 10 minutos. E qual que era a saída? Pô, a gente ia jogar o jogo, independente da saída, a gente sabia se ganhasse ou não, ia sair do negócio empolgado, e aí ele ia falar pra gente: olha, putas, o João, sei que você jogava lá no. Você era do Escape no São Paulo, pô, vocês não querem testar um joguinho que a gente tá fazendo aqui, que vai ser uma próxima sala, isso, aquilo, não, pô, né, pra ver o que vocês acham, dar o feedback de vocês, aí, poxa, né, com certeza ela ia topar fazer junto, tal, isso, aquilo, e aí o jogo ia desenvolver pra que no final ela abrisse, né, e ver se o anel eu tivesse o pedido em casamento. Então foi bem, né, desenhado pra isso, e o jogo que a gente bolou é, lá tinha a ver muito com uma coisa nossa de brincadeiras internas de Alice no País das Maravilhas, meu com a Bruna. Então foi tudo muito bem pensado, assim, o detalhe, tinha muito conexão minha e conexão nossa ali dentro disso, e foi muito divertido. É nervoso Ela porque, não tipo, desconfiou, não? Ela não desconfiou de ter tanta coisa a parte que ela achou, não, dando match? a parte que ela achou mais confusa, porque realmente foi estranho, foi o seguinte: eu precisava passar a aliança pra ele. Eu tô falando aliança porque, tipo, na verdade, esse negócio a gente não tinha combinado direito.
E a gente chegou lá e eu falei pra assim, amor, você não quer ir no banheiro? Ela falou assim, não, eu tô pronta já. E aí eu pensei, fudeu? Né? Porque a gente chegou lá, tudo bem, tipo, tinha 5 minutinhos pra começar a sala. E não. E aí eu tava com uma blusa, não tava tão calor ainda, porque lá sempre faz frio, mesmo tendo, isso foi em dezembro, mesmo assim. E aí eu cheguei, tirei aí eu peguei, tipo, tava com a na blusa, isso aqui, eu tirei a blusa e falei assim, olha, não tem como você ficar com a blusa pra mim, porque, né, eu não quero levar na sala. Eu lembro que os meninos. E aí eu acho que isso ela tinha desconfiado um pouco, porque aí a hora que o cara pegou a bolsa, eu tipo, tive que colocar a mão embaixo da mão dele, ó, tá aqui o anel, né? Tipo assim, ele entendeu. Mas acho que isso ela não. E depois, como tinha o furo do jogo, tal, isso, aquilo, aí é mais fácil ainda. Aí, tipo, realmente ela nos confiava quando foi o segundo joguinho. E a gente tem gravado até hoje ainda, tem que achar onde tá. Quer dizer, tem no meu Google Fotos lá, mas é, tem a gravação, porque aí, e a desculpa, né? Ele virou e falou assim: não, e aí a gente vai gravar rapidinho, só pra gente ver vocês jogando também, né? Assim, boa, mandou bem. E aí tem tudo gravado, certinho a cena, tal, isso, aquilo. E obviamente ela falou sim. A gente tem 2 filhos. Porto. Beleza. Então, aí chegando, infelizmente, ou felizmente para quem não aguenta mais ouvir a gente no final da temporada, lá no episódio 2 ou 3, até já esqueci, eu criei um escape cache aí, que foi uma surpresa pro Tony. O Tony ao vivo aí fez e infelizmente fez rápido até de muito mais do que eu esperava. E aí, obviamente, no final, o Tony vai querer fazer uma, uma mini revanche ou uma competição amiga aqui, fazendo também um escape cache pra mim. Tony, eu já estou pronto. Eu peguei, segundo meus filhos, o papel grandão. Eu estou com o papel grandão na minha mão pra conseguir fazer minhas nofas aí. Então, eu tô pronto, Tony. Qualquer momento aí pode iniciar. Beleza, então vamos lá. Bom, você estava no seu trabalho, todo feliz e contente, trabalhando, então talvez não tão feliz, não tão contente, mas estava lá. E de repente você recebe um papel, você recebe um envelope por debaixo da porta. Um envelope entra debaixo da porta do teu trabalho. Uhum, E do lado de fora do envelope tá escrito J. Aí uhum, você, por algum motivo, você acha muito interessante abrir a carta. Sem olhar, você olhou o J e você achou muito sensato abrir uma carta entregue misteriosamente para você. E aí tem uma carta escrito lá: J, me encontre na biblioteca, na casa 1815 da Paulista, urgente. Tony. Você vai lá, coloca no Maps o endereço Avenida Paulista 1815. E você vê uma casa que estranhamente é muito familiar para você. Você tem a mesma sensação, você tem a sensação de que parece muito com aquelas casas das historinhas da Turma da Mônica, sabe? Aquelas térreas espaçosas, pintadas de cor pastel. Nesse caso, uma cor meio amarela, assim, com janelinhas de madeiras, portas simples, algo bem estranho nessa região da Paulista. uhum, Inclusive, você não lembra que existia o número 1815, mas isso não é muito. A gente não para na Paulista e fica olhando os números das casas, mas você acha, nossa, o número é meio estranho. Mas você nunca viu essa casa antes. Então você aproveita que é seu horário de almoço e resolve ir até lá. Você encontra a casa, aperta a campainha e a porta abre sozinha. E quando uhum, você entra, percebe que a casa é muito maior do lado de dentro do que por fora. Estranhamente, ela tem 2 andares. E tem um piso onde você está e um andar de cima, bem diferente do lado de fora. Você vê 2 escadas, daquela tipo de castelo, sabe? Aquela que estranhamente você pensa, olha, uma escada para subir e outra para descer. É assim que vai funcionar. E por algum motivo isso faz muito sentido para você. E você até concorda com a cabeça. Mas como não tem mais nada no térreo, você sobe a escada. E é claro, pela escada de subir, que é a escada da direita. No andar de cima você vê uma porta dupla grande com uma placa escrito biblioteca. Você bate na porta, não escuta nada e ninguém atende. E ainda assim resolve abrir ela.
Ao entrar na sala, você encontra diversas prateleiras, um mapa-mundi gigante no meio, uma mesa, uma cadeira, uma janela que está fechada, pregada. Mesmo assim, você acha sensato, assim, a coisa mais certa do mundo é entrar nessa biblioteca. E ao entrar, você vê a porta de trás se fechando. A sala tem três estantes bem grandes, um em cada parede, sendo que na quarta parede a janela, com ripas de madeira, pregos. Na frente dela, uma cadeira e uma mesa. No centro da sala, um grande mapa mundi, talhado numa mesa de mármore. Putz, negócio bonito. A sala é meio mal iluminada por ventilador de teto, com algumas lâmpadas, estilo vitoriano. Uhum. E a porta está trancada. Esse é o cenário onde você se encontra. Tá, calma aí, Tony, me repete, algumas coisas para entender. O mapa mundi tá no centro, em cima de uma mesa, é isso? Na verdade, é uma mesa de mármore e Uhum. praticamente tem um mapa mundi talhado, se é que a gente chama isso, numa Tá mesa bom, de mármore. tá. Aí você tem três estantes, uma em cada parede, é isso? Isso, uma atrás de você, uma do lado direito e do lado esquerdo. Tá bom. E tem uma janela também? É pregada, é isso? E logo na frente, você olha uma mesa e atrás da mesa uma janela, só que ela tá toda fechada com ripas de madeira. Tá bom. Tem mais alguma coisa? A mesa, a janela fechada e as três estantes e a porta de onde eu vim, né? Isso, uma porta dupla que tá fechada atrás de você. Tá, tá bom. Tá bom, vamos primeiro para a janela fechada com ripa. Eu consigo tirar as ripas? Consigo mexer? Não, primeiro, antes de tudo, eu grito, Tony, para com isso. Alguma resposta? Deu uma resposta. Você acha Tá que bom. escuta um grilo aí, cricando aí. Cri, cri. Tá bom. Vou agora pra janela fechada com ripa. Consigo tirar as ripas de madeira ou elas estão pregadas? Como é que elas estão? Não, elas estão pregadas, muito bem pregadas. Você percebe Tem que tem algo algumas escrito? coisas escritas. Sim, nas ripas tem algumas das coisas escritas. Tá bom. O que tem escrito nelas? Ou elas, como, são quantas? O que tá escrito? Cara, tem uma lista gigante que você vai vendo, em nome de países, e com vários, assim, tem basicamente todos os países que você consegue imaginar, né? Tá escrito lá. Só que cada país é de uma cor. Tem países com cores repetidas, mas são cores, assim, aparentemente aleatórias. Tá bom. Tem quantas cores ou tem muitas cores? Cara, tem bastante. Tá bom. Tá, mas tem uma cor por país, tá? Uma cor, tipo, tá. Não tem um país com mais de uma cor. Entendi. Não se Não, repete o nome dos países, né? os países não se repetem, o que se Tá bom. repetem são as cores. São as cores, tá bom. Beleza. Uhum. Ok, vamos no mapa mundi agora, ali talhado. É, tem algo que eu vejo, eu toco, tento ver nomes, tem algo que me chama atenção na superfície. Bastante. É, Você vê o mapa mundi, ele é meu tom de cinza escuro, porque ele se destaca na mesa de mármore cinza. E você vê de um cantinho, cara, tem um monte de pedrinha também de mármore, só que nele tem números de zero, uma pedrinha com escrito número zero, outra pedrinha escrito número um até o 9, e tem várias dessas pedrinhas, né? Então, tem várias não, mas sobrando. tem várias assim, são 10 ou são várias até o Não, número então, 9? são vários zeros, vários uns, vários Tá bom, dois, e assim, de 0 a 9. E você tem basicamente só duas cores e tem de todas as. Do 0 a 9 tem das cores azul e da cor verde, tá? Logo um pouquinho mais para frente você vê um painel, tá? É o que parece um painel, uma parte um pouco cinza que tá bem talhado. Daí tá lá escrito ano e tem quatro quadradinhos, quatro buracos
perfeitamente cabe essas pedrinhas que você encontrou ali, né? Daí logo abaixo tá escrito localização. Aí tá escrito, daí tem um sinal de um que parece uma roleta, que você claramente pode ver que você pode rolar para cima ou para baixo, Tá só bom. que tá escrito menos, e você até tentou rolar ele, mas ele tá travado. E daí tá escrito, daí tem 6 espaços também para você que você consegue colocar as pedrinhas, só que são dois buraquinhos, uma vírgula, 4 buraquinhos. E logo abaixo também tem outro desse sinal de menos, essa roletinha de menos, que também está travado no menos. São 3 buraquinhos, vírgula e 4 buraquinhos. Tá bom. E do lado um símbolo de uma mão, né? Um quadradinho com uma mão desenhada. Puta que o pariu, tá. Então tá, ano tem quatro buraquinhos pra eu colocar, é como se eu conseguisse colocar as pedrinhas nesses buraquinhos do ano, né? A localização é um negócio que eu giro, ela tá travada, mas como se eu conseguisse ver os países que tem ali, né? E são Não, países ou localização? não. São iguaizinhos esses buraquinhos que você pode botar pedrinha. Na localização? Na localização também. Hum, tá. Beleza. E esse 2 espaços, vírgula 4, 3 espaços, vírgula 4, Na eles estão verdade, assim, dentro da localização? é, tá localização, aí tem 2 buraquinhos, Uhum. aí você vê um menos na roletinha, 2 buraquinhos, 1 vírgula, 4 buraquinhos. E Tá bom, logo abaixo dele tem menos, 3 buraquinhos, vírgula, 4 buraquinhos. E tá cada bom, buraquinho exatamente do tamanho das pedrinhas. tá bom. E as pedrinhas só tem número, né? De 0 a 9, é isso? Número de 0 a 9. Tá. Agora, olhando no mapa mundi, o- os países têm alguma cor? Não. Então, Ah, é é tudo. todos tons de cinza, né? A Tá bom, escrita é um pouco mais escuro e o contorno dos países. tá bom. Volto lá nas ripas. O que que tem de país azul e o que tem de país verde? Pelo menos no tom, tento achar o tom ali Aham. das runas ali. Ou sei lá. Você encontra, ah, você encontra os países que têm esse tom de azul, eles já estão riscados, tá? Ele como se tivesse o nome do país, então vamos lá. Tem escrito Estados Unidos, Uhum. Egito, Japão, França, Londres e Brasil. E todos eles já tá riscado, com risco no meio. Tá bom. Em Isso tom no de azul. verde, isso. Em Tá tom bom. de verde, você encontra Rússia, Calma aí, deixa Alemanha, eu. tá. Eles não estão riscados, o verde. O verde não. Rússia, Alemanha. Austrália, Canadá, China, Grécia, Itália. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Tem al- algum motivo dessa ordem? Eu li de cima pra baixo, de baixo pra cima. Como é que eu sei que é Rússia antes de Alemanha, isso, aquilo ou só? Você foi passando a lista e eu falei na ordem que você foi encontrando. Eles Tá não bom. estavam exatamente um abaixo do outro, mas de cima para baixo, na ordem que você foi encontrando, Tá bom. foi essa ordem. Tá bom. Beleza. Tá. Tem o verde e azul, tem as cores, eu acho que encaixa aqui, porque no final das contas no azul tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e são 6 buraquinhos que tem lá na parte de localização. A verde também encaixa com 7 buraquinhos. Então, aparentemente, o azul é o de cima, o verde é o de baixo. Falta pensar no ano agora.
Tá, estantes, que eu não olhei agora ainda, estante, né? Tento dar multivascular na sala. Tem alguma coisa embaixo da mesa? Na mesa, você chega lá, não tem nada debaixo da mesa, só que em cima da mesa Hum. você encontra um caderno. O que tá escrito no caderno? Porém, você abre e começa a ler, e aparentemente ele não é um livro, né, um caderno, né, e isso é clássico de sempre, né. Você encontra, na verdade, um Hum, diário de viagem. ok. Ah, nele você vê que, é alguém que, ele escreve como ele está se divertindo muito nos Estados Unidos, principalmente neste ano de 2015, e que ele tem muito interesse de viajar em todos os países que ele conseguir. E Uhum, ele descreve como 2015 é muito interessante. E assim que ele terminar essa viagem, ele vai voltar cada vez mais ao passado. Então ele vai começar a viajar. Aí você vai virando as páginas, você vê ele descrevendo os Estados Unidos, tudo que ele acha super interessante, que pra gente é super comum. Nossa, o carro aqui, e você lê ele escrevendo exatamente assim: "Nossa, como é interessante, eles ainda usam gasolina e álcool neste lugar, neste uhum, tempo", tá. E aí ele vai descrevendo todos os países. Aí ele vai passando para os Estados Unidos, para o Egito, para o Japão, pra França, pra Inglaterra e termina no Brasil. Mas ao chegar no Brasil, ele percebe que está sendo seguido. Então ele pede para 2 amigos que ele conheceu durante as viagens que se encontrem com ele. Mas ao perceber que talvez essa pessoa que está seguindo ele seja perigoso e está chegando perto, ele resolve fugir. Mas escreve uma carta aos 2 amigos que deixará pistas para ele encontrá-lo. E aí, uhum, a última página que você encontra está rasgada e manchada de sangue. uhum. Tá. Vamos lá. Tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar na. É, é azul. A sequência 2015 no negócio do ano, usando as pedrinhas azuis. Só as Beleza. pedrinhas azuis. Você tem agora um lugar com 4 buraquinhos com 4 pedrinhas azuis de 2015. Tá bom. Tem algum botão, alguma coisa que dá pra apertar ou não? Tem o símbolo de Além uma mão? tem um símbolo de mamão. Coloca a mão em cima do símbolo de uma mão. Faz alguma coisa? Você percebe que brilha um pouquinho, mas nada mais acontece. E depois apaga o brilho, claro. Tá bom. Legal. É... Tá. Vamos para as estantes, então, agora que eu ainda não vi. Mais alguma coisa tem na mesa? Não, só isso. Em cima, embaixo, do lado, chacoalha a mesa, cai alguma Nada, coisa. Não. nada. Dá um chutinho pra ver se funciona. Beleza. Agora só tá doendo. Estantes. Eu vou nas estantes agora. Elas estão cheias de livros? Tem algum padrão nos livros? O que eu vejo nas estantes? Vamos lá. Na estante onde está a porta onde você entrou, né, então digamos, você entrando na estante de trás, é uma estante que contorna a porta, digamos assim, e é a maior de Uhum. todas. Você vê diversos livros. Cara, parece que tem livro que não acaba mais. Você vai Tem algum. olhar livro a livro, Sim, eu vou olhar mais ou menos os títulos, ver se tem alguma coisa você que me chama vê atenção. Algum livro que tá mais sujo, algum livro que tá mais limpo, algo que destoa deles ou não? um deles se destoa bastante, que é, você vê a capa dele, é livro de história geral. Aí se você for ler um pouco dele, cara, história basicamente um pouquinho da história, é, digamos, história geral ocidental, tá? Então, tudo que a gente aprendeu na escola, esse tipo de coisa. E o Tá restante bom. dos livros você percebe que são livros
cada livro de um país. Então, você quer procurar o livro sobre a China, tem um livro da China. Tá bom. Eu vou pro. Puta que eu pariu. Tá. Eu vou agora fazer o trabalho braçal. Vou procurar livros sobre Estados Unidos, Egito, Japão, França, Inglaterra, Brasil. E também, aí eu vou colocar no montinho, separar, e aí outro montinho eu vou colocar Rússia, Alemanha, Austrália, Canadá, China, Grécia e Itália. Ou seja, eu vou pegar os livros, né, separar eles por caso, mas, tipo, pegar os livros de cada um dos países, tanto do verde quanto do azul. Você percebe, você vê lá, você consegue separar. E eu É, procuro, acho que principalmente, tipo, eu dou uma folhada pra ver se tem alguma coisa escrita, alguma coisa dentro desses livros, escrito à mão, se ou alguma coisa diferente, dentro. né? Alguma coisa dentro também não. Capas são, digamos, aleatórias, não tem uma cor específica para cada um. Mas tem algum É, número na capa? tem lá o volume, tá? Estranhamente não é tudo volume um, cada um tem seu volume, tá? Então, Vou. Estados Unidos, volume 2. Tá bom. Aí eu então vou ver o volume de cada um deles aqui. Estados Unidos, Egito, Japão, França, Inglaterra e Brasil. Eles têm cores específicas ou não? É Não. aleatório as coisas. Tá. Estados Unidos é volume 2, Uhum, Egito, volume 3, uhum. Japão, volume 5, Tá bom. França, volume 8, 8, Inglaterra, volume 8, 8, Brasil, volume 9. mais 9. Então, 2 Estados Unidos, 3 Egito, 5 Japão, 8 França, 8 Inglaterra e 9 Brasil. É isso? Tá. Agora eu vou nos livros lá que era da lista verde, que é Rússia, Alemanha, Austrália, Canadá, China, Grécia e Itália. Tá. A Rússia é número 1, Tá? a Alemanha número 3, Uhum. a Austrália número 5, Tá bom. Canadá número 7, Uhum. China número 9, Grécia 9, número 2, Itália 2, número 3. 3. Tá bom. Ok. Tá. Agora vamos lá. Mais pedrinhas de novo. Tá. Vou pegar as pedrinhas, deixar lá o ano 2015 ainda. Agora, no primeiro buraco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 encaixes, né? Tem 2,4 encaixes. Eu vou colocar a sequência de acordo com o diário lá que eu vou achando. Então, primeira casinha é 2, que é dos Estados Unidos, depois 3, que é de Egito, depois 5, depois 8, depois 8, depois 9. Então, vou colocar isso todos pedrinhas azuis. Tá. Você coloca essas pedrinhas azuis, as pedras brilham e ficam brilhando. Ah, agora eu vou fazer a mesma coisa no verde. Vou pegar na linha de baixo, vou colocar Rússia, vou colocar Alemanha, Rússia 1, depois Alemanha 3, depois Austrália 5, depois Canadá 7, depois China 9, depois Grécia 2 e Itália 3. Vou colocar 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3. Pedrinhas verdes agora na de baixo. Nada acontece. Agora você tem 7 buracos, 7 pedrinhas. Tá, eu coloco minha mão ali no lugar também. Ela brilha um pouquinho mais quando você tinha colocado antes, mas aí ele volta a se apagar. Tony. Não sacaneia de ter que fazer conta. Não, não Não sou dá tão pra pôr mal. negativo. Não dá. É. Vamos lá. Tá. Tá bom. Fechou. Tá bom, deixa eu ir nas outras prateleiras agora, nas outras estantes. O que tem nas outras estantes? Ou era tudo meio continuação do jogo? Na, na prateleira da direita, ela basicamente é toda vazia e só tem um porta-retrato nesse lugar. Tá bom, o que tem no porta-retrato? Você vê uma Abro foto. ele, vejo a foto, vejo que tem coisa dentro da foto.
Não chacoalho. tem nada no porta-retrato nem na foto. Você só vê uma foto onde tem três pessoas. Uma delas é uma pessoa que parece que tá vestindo um jaleco, tá de óculos, tá conversando com os outros dois, e por coincidência ou não, é exatamente a mesa onde você vê, né? A mesa é a mesma. Atrás está a janela, ela tá aberta. É, e você reconhece, né? Quem tá do outro lado da mesa, os dois. É você e eu. A gente tá conversando com essa pessoa. E em cima da mesa, você vê ele conversando, e em cima da mesa tem vários papéis e um jornal, né? E é basicamente isso. Tá? Eu consigo, comparando a cena dali e o que eu tô vendo, tem alguma coisa aberta diferente na mesa? O jornal, consigo ver alguma informação, tipo data? É, acho que essas coisas eu queria saber. Comparando, a mesa ainda é a mesma, parece que a mesa não envelheceu Tipo, nada. tem os buraquinhos, a dúvida é, tem os buraquinhos, tem alguma coisa colocada nos buraquinhos que eu consigo ver na foto ou não? Não, não tem nada muito. Assim, não é a mesa onde tem o mapa. É assim, é aquela mesa onde você encontrou o Ah, diário. entendi. Tá? É, o jornal, a única coisa que você vê é que o jornal está escrito é, deu início à Batalha de Waterloo. Tá bom. Puta que eu pariu, Tony. Tá bom. Agora eu vou lá no livro de é, História Geral Ocidental e vejo o ano que foi o início da Batalha de Waterloo. Porque eu não tenho a mínima ideia. Assim que você abre o livro, você procura lá no índice e você encontra, chega lá na página, está escrito Batalha de Waterloo, 1815. 15. Tá bom. Agora eu tento algo diferente. Eu vou lá na mesinha, pego as pedrinhas verdes, troco o ano para 1815 com as pedrinhas verdes. O resto eu mantenho os dois conjuntos, o azul e o verdinho ali embaixo com dados. O E que aí acontece? o ano e as pedrinhas que estão ano, eles começam a brilhar também. Aí o ano e as pedrinhas azuis que você colocou ainda estão brilhando, eles não se apagaram, Tá. E as pedrinhas verdes que eu coloquei embaixo, tá apagado, não tá apagado não ainda. tá brilhando. Beleza. Tá. E falta então a sequência. Eu acho que a sequência ainda não tá na sequência certa. As pedrinhas verdes. Preciso ver isso. Tá. Mas o Waterloo 1815, tá, beleza. O ano, pelo menos. Ok. É, ok, o porta-retrato tinha só na estante. Tá. Outra estante agora, estante da esquerda. Última estante. Lá você vê souvenirs no mundo inteiro. Então, você acha souvenir, uma miniatura da Estátua da Liberdade, um sarcófago, ou duas espadas de samurai, uma miniatura da Torre Eiffel, uma cabine telefônica de Londres, um chaveirinho do Brasil, é, matriosca, cerveja, um monte de coisa do mundo inteiro. Tá. Embaixo deles tá escrito alguma coisa, tem algum número, tem Em algo. cada um deles tem um nome. Eita, nós. Tá bom. Vamos lá, mesma coisa que eu fiz com os livros. Eu tento achar o que tem a ver com os Estados Unidos, Egito, Japão, França, Inglaterra e Brasil. Coloco de um lado. E eu tento achar também o que tem a ver com Rússia, Alemanha, Austrália, Canadá, China, Grécia, Itália e coloco de outro lado, né? Um no canto da mesa, outro no canto da mesa e vejo os números que tem em cada um deles. Ó, Estados Unidos, é o que eu comentei, né? Então, Estátua da Liberdade, sarcófago, samurai, Torre Eiffel, cabine telefônica e o chaveiro do Brasil. Tá Do bom. outro lado, você coloca matrioska, um imã de cerveja alemã, um bumerangue, uma garrafa com maple leaf, um, Uhum. um kit de caligrafia chinês, uma miniatura do Coliseu e aquelas máscaras
de Beleza. festa italiana. Tá bom. Tá. Os números que eu tenho atrás de cada um deles tem. É, vamos lá. Estados Unidos, 2. Ah, Egito, 3. Japão, 7. França, 8. Londres, 3. Brasil, 0. tá bom. Vamos lá. Beleza. Rússia, Do outro lado lá, da Rússia. Rússia 0. Uhum. Alemanha, 4. Tá Austrália, bom. 6. Canadá, 6. Chinês, 4. Grécia, 5. Itália, 7. Puta que eu pariu, tá. É tudo diferente aqui. É... Vamos lá. Vou tentar o mais fácil já direto. Eu vou lá no, nas pedrinhas verdes que não estão brilhando. E agora eu vou colocar a sequência de maneira como estão os brindes, assim. É 0, 4, 6. Só na verde, né? Que é de baixo, que é relacionado a sei lá, a segunda parte. 0, 4, 6, 6, 4, 5, 7. Beleza. Ele brilha. Agora tá tudo brilhando. Tudo que eu lembrando. Mão de onde tem que colocar a mão. Você coloca a mão. Aí você percebe que ao colocar a data, e você percebe que é uma latitude e longitude, e aperta o símbolo da mão, o mapa começa a brilhar. E você percebe que em- aparece um ponto em algum lugar no Brasil, e você percebe que é próximo a onde é São Paulo. Ele brilha. De Uhum. repente o quarto escuro, o quarto todo fica escuro, apaga-se praticamente as luzes, e depois a luz volta a acender. E você não está mais na biblioteca. Agora você está num lugar que parece uma garagem. Tem uma porta de madeira com os vidros, e onde você olha lá parece que é a parte de dentro de uma casa, e uma grande porta de garagem. Do lado tem um buraquinho que parece uma mini salinha, digamos assim. Se dá uma olhada, tem um outro buraco dentro dessa mini salinha. A porta está trancada, mas o portão de garagem, você percebe, ela está aberta. Ao sair, você vê um jornal no chão, com a data de 9 de julho de 1815. E você olha para trás, tem uma placa antiga, né, num estilo antigo, de placa de rua. E está escrito Rua Bagé. E vê o número da casa 268 ao lado de um relógio digital, um relógio marcando 60 minutos. Ao olhar o relógio que estava parado, ele começar a contar de forma regressiva. E você vê uma pessoa de jaleco do teu lado. Na sua cabeça, você pensa e ao mesmo tempo murmura: professor. E ele some. Mas antes de sumir, ele murmura no seu ouvido e diz: então começou. E é isso. Pô, Acabou. que legal. Muito legal, Tony. Eu fiquei puto porque você falou, não, vai ser rapidinho, eu tô 30 minutos aqui. Mas tudo bem. Eu, É que eu, é muita eu vi que era. descrição, né? É mais descrição do que de Uhum, fato. aham, é. Mas você Não, mas ficou muito conseguiu. legal, cara. Puta, eu adorei a história. Acho que ficou muito. É muito legal a história pra fechar. Até porque eu acho que uma das coisas que eu lembro do Escape é que a gente. A primeira sala, né, que é essa temática, né, para quem não tá ouvindo e não pegou, é muito. Tem muitos aspectos que lembram, né, remetem. Acho que os enigmas eram bem diferentes ali do que tinha lá do B. Mas que era o nosso lado B, a história mesmo, né? Isso aqui é quase uma continuação. E a gente sempre discutiu muito isso, né? Sim. Como é que a gente faria as continuações, como é que a gente voltaria no tempo com o doutor, o professor, né? E, tipo, cara, é bem legal mesmo, cara. Ficou Assim, muito. tanto que é uma continuação que os souvenirs da primeira parte são exatamente os mesmos que a gente usou. Tinha Sim, o sarcófago, as duas espadas de samurai, a cabine de sim. Londres. Então, são exatamente os mesmos.
Só pra fechar assim, lembrar os bons e velhos tempos. Pois é, não, cara, eu achei muito legal. Achei muito legal. A gente trouxe de volta o lado C agora. E aí, a Mais gente um, consegue mais uma brincar parte. um pouquinho agora. Pois é. Pois é, não, cara. Não, quando a gente fizer, vamos fazer um episódio aí na segunda temporada, vamos chamar o que foi aí o nosso ator que fez o professor aí pra participar também. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer, cara. Muito legal. Muito legal. Cara, ficou bom. Gostei dos animes, gostei das coisas, das questões. Eu acho que o ambiente ficou legal também. Ficou muito bom. Eu sempre tenho uma preocupação em isso ficar um negócio complexo demais, mas ficou muito divertido, cara. O anime. E uma das maiores vantagens, né, a gente chegou a comentar entre a gente, de que por não ser um escape, digamos, físico real, a facilidade de utilizar os props que a gente conversou nos episódios que a gente teve é muito mais fácil, né? A gente não tem que se Sim. preocupar com, como que eu vou fazer o próprio funcionar e aceitar exatamente esses números, exatamente essas peças nessa ordem. Então, né, o trabalho que deu pra gente fazer uma máquina no tempo. Lá no lado B, cara. Não é assim. A ciência só precisa criar. Aqui, quantos bilhões a gente gastou pra fazer aquela máquina no tempo? Pois é, aqui é só falar. Muito mais fácil. Mais fácil. E depois o problema que a gente teve com o pessoal que foi para outro tempo e depois não voltou, né? Isso Não aí. voltou, então. Não, muito mais fácil. É Muito mais fácil fazendo. Muito fácil fazendo Escape Cache, cara. Ajuda bastante.